Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: ó Senhor, me abençoa e aumenta as minhas terras, e que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que assim como o Senhor foi com Jabes, o Senhor será com a tua igreja que está fazendo esta campanha. O Senhor ouve e atende a sua oração. Nós te agradecemos por isso, Pai, confiantes no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aí qual é o problema, irmãos? Algumas pessoas dizem assim: mas eu fiz a campanha, eu orei. Eu quero te contar um segredo. Por que Jabes prosperou? Por que ele orou e Deus ouviu a sua oração? Quantos aqui sabia que Deus é um Deus de princípios? Ele tem princípios para atuar na sua vida. Se você quer prosperar, Deus mandou Salomão escrever lá: olha, a alma generosa prospera. Tem alguns textos da Bíblia que às vezes eu lia e não entendia muito bem. Mas os judeus, além do Velho Testamento, eles tinham alguns costumes que eram princípios de Deus. Por isso é o povo mais rico que há na terra, o povo mais próspero. As telecomunicações do mundo estão nas mãos dele, os bancos estão na mão dele. Foram eles que inventaram a moeda, o dinheiro, sabia? Até o Império Romano, o salário era pago com sal. Daí o nome salário. Trabalhava durante o mês e recebia um saco de sal. Aí depois os judeus começaram a cunhar moedas. Porque estava difícil ficar carregando saco de sal para lá, para cá. E outra coisa, você trabalha e pega um saco de sal. Na época do meu pai, em 1900 e bolinha, lá em Cristianópolis também era assim, trabalhava e dificilmente, acho que raramente eu vi meu pai com dinheiro. Ele recebia saco de arroz, saco de feijão, uma banda de porco, ou um porco inteiro, depende do tanto que tinha trabalhado nas fazendas, e assim por diante. Ele era carpinteiro. Na verdade, ele era engenheiro, fazia engenho de moer cana. Então, além de orar, Jabes colocou um princípio em prática que eu quero te ensinar hoje, a não ser que você não queira prosperar na sua vida. E deixa eu te falar uma coisa: prosperidade para o judeu não é só dinheiro. Não é só dinheiro. Prosperidade para os judeus, que o Senhor me faça prosperar aqui. Prosperidade para os judeus é ter saúde, é ter dinheiro, riquezas, adquirir dinheiro, riquezas, e poder desfrutar daquilo que Deus te deu. Caso contrário, não tem sentido nenhum. Eu quero ler uns textos aqui para você entender por que Jabes, Deus ouviu a sua oração, mas ele colocou em prática. Escuta aqui, olha aqui para mim, o princípio que era um costume judaico oriental, não só os judeus, mas os assírios, o pessoal ali, a Síria, Líbano, tem alguns libaneses também. O pessoal do Oriente, eles têm o princípio para prosperar, o princípio das 3 caixinhas. Escuta aí. O que é isso? A pessoa trabalhava durante o mês e recebia. Isso aí, queridos, os judeus ensinam para as crianças desde pequeno. A partir dos 6º ano, já viu que os judeus emancipam os jovens, os homens se emancipam a partir dos 14 anos? Por quê? Você vai descobrir agorinha. O Barbaracá, que é a festa de transição de adolescência para juventude, é com 14 anos.
Eu participei de 2 lá em Jerusalém. É show. Pessoal tocando chofar, tambor, dançando e jogando balinha para cima, e eu catando a balinha, enchendo o bolso e chupando balinha, e os brasileiros, só alegria, entrou no meio deles, eles vinham, pensa num trem bom. O pai pega o jovem e põe aqui, mostrando que agora ele virou homem, agora ele já, a partir dali o pai já vai procurar uma noiva para ele. Eles não namoram, eles casam. Mas por quê? É porque o jovem com 14 anos, ele já tem uma economia tremenda, sabia? Deixa eu te contar o segredo das 3 caixinhas. O pai ensina para as crianças, desde pequeno, 3 caixas. Coloca 3 caixas. Aí, o menino começa a trabalhar. Tudo que ele ganhar, a primeira caixinha, ele tira 10% para Deus. Ele escreve na caixinha, Deus. A segunda caixinha, ele tira mais 10%, preste atenção, a caixinha da generosidade. A terceira caixinha, ele tira 80% do que ele ganhou e coloca ali, para suas despesas pessoais, para sua família quando é casado, para capital de giro, para sua empresa. Presta atenção. E eu vou te provar algumas coisas aqui na Bíblia. Por que Jabes prosperou? No mínimo ele colocou além de orar, ele colocou esse princípio em prática. O princípio das 3 caixinhas. 10% que não é meu, é de Deus. 10% para não crescer avarento, querendo tudo para ele. Caixinha da generosidade. Para que essa caixinha da generosidade? Para ter dinheiro para ajudar quando algum amigo, vizinho, parente precisar. Vocês lembram que Jesus falou, dai a quem te pede? E vou mostrar outras coisas para vocês. E Jesus disse também, dai e dar-se, boa medida, recalcada, transbordando. Então, 10% a caixinha de Deus, 10% a caixinha da generosidade. Aquele dinheiro é separado para ofertar na igreja, ou eles levavam para o templo para os levitas que viviam da obra. Levitas era o pessoal que tomava conta do tabernáculo, montava, desmontava, carregava, limpava. E depois do templo. Eu vi lá em Jerusalém, o cara chega com um paletó desse aqui, dessa altura de euro, entrega para o menininho dele, vai lá, isso aqui é a caixinha da generosidade e a caixinha dos 10%, vai lá e entrega para o sacerdote. O menino sai vazar, mais 5.000 pessoas lá, gente. Lá no Muro das Lamentações tem uma sinagoga subterrânea ali assim, no canto. E eles guardam lá. E o menino sai igual uma bala. O menino, né, empolgado, 6 anos, 7. Eles instruem as crianças a dizimar e a ofertar desde pequenininho. A propósito, eu não quero pedir às professoras para não sair com as crianças antes do dízimo e oferta. Eu fui ensinado desde pequeno. Se tem uns trocadinhos, vai lá e oferta. Abra a caixinha da generosidade. A criança vai aprender a não ser avarenta, mas generosa, porque só prospera o coração generoso. Eu tenho essas caixinhas? Não tenho. Mas na minha cabeça eu tenho. Se tem uma coisa que eu sempre fiz, estou sendo humilde aqui, não, irmão, mas se tem uma coisa que toca muito o meu coração é quando alguém precisa de alguma coisa. E se eu tenho condição, ou se eu não tenho, a Dalva é testemunha disso. Quantas coisas que eu peguei e levei para a pessoa. De uso pessoal. Às vezes eu tinha 2, a pessoa não tinha nenhum. E assim por diante. Então, Jabes praticava esse princípio, que é um costume, na verdade, judaico-oriental.
Deixa eu te provar uma coisa. Quem conhece a parábola do bom samaritano? Vou resumir ela em 30 segundos. Um homem estava indo pela estrada, os assaltantes veio, porrada, pancada, jogou ele lá no chão, ficou lá machucado, roubou as coisas dele. Passou um levita, ajudava no templo, cantava, tocava teclado, arrepiava, tocava bateria, guitarra, um monte de coisa. Comandava o louvor no templo, vamos supor. Olhou e saiu vazado. Passou um sacerdote, passou um pastor, um bispo. Olhou e passou de largo, vazou. Aí veio um samaritano. Sabe quem eram os samaritanos? Era uma raça mesclada entre assírios e judeus. O Império Assírio dominou ali e trouxe pessoas para morar em Samaria e ajuntou com o povo judeu. Eles eram odiados pelos judeus, porque os judeus não admitiam mistura de raça. Eles eram um povo exclusivo. Jesus foi lá, a mulher samaritana, exatamente para quebrar isso aí, porque a salvação é para todos. Amém? E eles foram obrigados a fazer isso, porque foram dominados e foram obrigados a se misturar, ou misturar a raça. Então passou um samaritano, o que ele fez? Parou lá, cuidou do cara, levou para uma estrebaria, um hotel, fazenda que tinha por lá perto. Falou, olha, cuida dele, estou indo ali, fechar um negócio, na volta eu pago todas as despesas dele. O que Jesus está querendo ensinar com isso? Sabe por quê que os dois passou de largo e não ajudou? É porque não tinha. Eles não tinham a caixinha da generosidade. O samaritano tinha. Ele tinha com o que pagar. Tanto é que ele levou e falou, eu vou pagar as despesas. Ele tinha, estava tranquilo. Ele tinha a caixinha da generosidade, estava pronto ali. Irmão, nós temos sempre que deixar algo de reserva para ofertar na igreja quando precisar. Nós sempre precisamos ter para alguém, algum irmão que necessita, que você sabe que necessita. Não precisa falar para ninguém. Encha a sua caixinha de generosidade. Sabe por quê? A alma generosa prospera. Isso te livra de muitas coisas, sabia? Quando tudo der errado para todo mundo, pode ser ou para você, pode ter certeza que na hora da sua necessidade, Deus levanta alguém que tem a caixinha da generosidade, vai lá e te auxilia, vai lá e te ajuda, sem pedir nada em troca. Por quê? Porque ele conhece esse princípio. Nós temos de ter um coração generoso. Não adianta ser pastor, não adianta ser sacerdote, não adianta ser levita, se não tiver um coração generoso, queridos, não vai resolver nada na sua vida. Jesus foi claro, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, transbordando. Dai a quem te pede. E muitas vezes a pessoa nem precisa saber. Se você sabe, ou se Deus te mostra, ou se Deus te manda, você vai lá e ajuda. É a caixinha da generosidade, tem que ser aberta, amém? Então 80% fica para gastos pessoais, despesas com família. Por isso que muita gente recebe um pouquinho de dinheiro e fica a vida inteirinha. Ela não pensa em ser generosa com alguém, ela não pensa. Tem muitos que reclamam até dos 10%, que nem é dele, é de Deus. Agora, essa caixinha da generosidade, irmãos, ela tem que existir no nosso coração, amém? Deixa eu contar uma outra. Quem conhece Lucas 12, versículo 13 até o 34, tem a parábola do rico insensato. Presta atenção. Tem umas coisas ali que eu não entendia, até que eu li. Tem 3 volumes de costumes judaicos. Eu não sei o que esse livro virou, mas eu li esse livro. Os 3 volumes de costumes judaicos. Fala disso aqui.
são princípios estabelecidos por Deus, por isso que eles prosperam. Lucas 12, versículo 13, fala que um homem plantou um campo e Deus o abençoou. Vamos por aqui. Alguém da multidão lhe disse: mestre, diz ao meu irmão que divida a herança comigo. Falando de dinheiro. Jesus respondeu: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então ele lhes disse: cuidado, protejam-se contra todo tipo de ganância. Presta atenção. Avareza, ganância, porque a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Próximo. Contou-lhes então essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Deus abençoou. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Eu não tenho onde armazenar a minha colheita. Assim diz: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descansa, coma, beba, alegre-se, faz churrasquinho todo dia. Contudo, Deus lhe diz: insensato, louco. Tem uma tradução que põe louco. Essa mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Aqui, assim é como é aquele que não acumula tesouros para Deus. Pula lá para o 33. Versículo 33. 33. Vendam o que tem e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se desgastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acaba, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça corrói. Nesse intervalo aí, essa parábola, Jesus falou: não fica preocupado com o que comer, vestir, os lírios do campo e tal. Aí ele remata com isso aí. O que ele fala? Coloque dinheiro. Por que ele foi chamado de louco? Ele plantou, Deus abençoou. Sabe qual é o problema aí? É que ao invés de pegar o que ele colheu, tirar a parte de Deus, ele não tirou. Tirar a parte da caixinha da generosidade, ele não tirou. Se ele tivesse feito isso, ia caber tudo nos celeiros. Não, ele derrubou tudo e aumentou o celeiro. Louco. Hoje mesmo pedirão a tua alma. Para quem você preparou isso aí? Isso nos traz uma verdade, queridos. E esse princípio da caixinha para Deus, caixinha da generosidade e a caixinha para os seus gastos pessoais, familiares e na empresa. Sabia disso? Ao invés de aumentar e só aumentando as coisas, o que a gente tem que fazer? Teve uma boa colheita? Vamos lembrar, primeiro, da caixinha de Deus. Buscar, ali nesse texto ele fala lá, buscai, pois, o 31. Aqui, ó, confirma aí, bota o versículo 31. Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas lhes serão. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Primeiro Deus, caixinha da generosidade, e Deus vai estar sempre acrescentando na sua vida. Amém? Jabes, eu tenho convicção plena que Jabes usou esse princípio, não é só orar. Nós temos que orar, mas a Bíblia diz: olha, meu povo perece por falta de conhecimento. Muitas vezes a pessoa perece por falta de conhecimento. Nessa área financeira, se a gente conhecer os princípios de Deus, irmãos, Abraão prosperou. Por quê? Lá na guerra, ele venceu 5 reis, uma verdadeira fortuna. Aí Deus mandou o Melquisedeque, que era o sacerdote do Deus Altíssimo. O que ele fez? Primeira coisa que ele fez. O rei de Sodoma falou: não, vou pegar. Ele falou: não quero isso não.
Mas ele tirou primeiro o dízimo e entregou para o sacerdote. Abraão prosperou de uma maneira tremenda, saiu de Ur, quando no final da sua vida ele estava tranquilo. A Bíblia diz que Isaac herdou o que o pai tinha, mas Deus o abençoou, pode dar uma lida lá. Isaac tornou-se rico, riquíssimo. Isaac plantou na terra dos filisteus e dos midianitas por lá, um lugar árido, ele colheu a 100 por 1. Por quê? Isaac conhecia o princípio judaico oriental. Isaac conhecia o Talmud. Ele conhecia a Torá. Ele conhecia, queridos, as palavras de Deus. Quando Deus promete, ele cumpre. É o que ele fala lá em Malaquias 3:10. Por que esse cara morreu e não levou? Ninguém vai levar nada para o céu. Agora, quando nós ajuntamos tesouros para Deus, o que significa isso? É ser generoso, porque Deus é generoso. Deus é generoso, irmãos. Tem dia que eu começo a orar e começo a chorar e agradecer a Deus. Senhor, o Senhor é tão generoso comigo, em todos os aspectos. Quantas vezes eu errei, pequei, pisei na bola, no tomate, e o Senhor me perdoou, me restaurou, me abençoou. Se não fosse a generosidade de Deus, eu não estaria aqui, irmãos. Eu tinha ido com aquele estômago furado para o céu. Segundo o médico, falou, você está no lucro. A cada 10 que passa por isso, 7 vai para o saco. Estou entre os 3 que escapou, segundo ele, que faz cirurgia lá no Hugo, que é um hospital de referência agora, sírio-libanês, tomando conta. Então, queridos, não basta apenas orar, nós temos princípios a seguir. Nós temos princípios a seguir. O coração generoso prospera. Princípio da prosperidade, eu sempre falo isso aqui, fidelidade a Deus, nos dízimos e nas ofertas, e generosidade ao dar, ao ajudar as pessoas, a socorrer o necessitado. Irmãos, presta atenção numa coisa, depois que a igreja começou a comprar cestas, os irmãos, a doar cestas, o céu abriu. O céu abriu para a igreja. O coração de Deus se alegra nisso. Se você vê um irmão em dificuldade, irmão, não pensa 2 vezes, não. Ah, mas só tem R$100, passa 50 para ele e Deus vai te dar 150 daqui a pouquinho. Isso não é troca, isso é princípio. Deus só age através de princípios. Senão, ele não age. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Sabe aquele versículo de Mateus? Acho que é 7, 21, 22. Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei. E Deus vai falar assim, afasta de mim, maldito, eu não te conheço. Presta atenção. Por que Deus vai falar isso para o cara que foi pastor, que dirigiu a igreja, ou que era irmão da oração, a irmã do coque? Presta atenção. Por que Deus vai falar isso? Ele fala assim, porque você praticou iniquidade. Sabe o que é iniquidade? É não ter princípios. Não adiantava nada. O cara fazer tudo isso, porque há poder no nome de Jesus. Só porque ele não tinha princípios. Aí vai chegar no final, Senhor, eu fiz tudo isso. Gente, vai ser pastor demais, vai ser irmã demais, irmão demais. Que vai chegar diante de Deus e falar, nem te conheço. Você praticou iniquidade, você não tinha princípios, não tinha regra. Fala uma coisa e não cumpre. O que Jesus falou? A nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso é maligno.
Se falou sim, cumpre. Falou não, cumpre também. Então, queridos, Jabes prosperou e Deus ouviu a sua oração, ele atendeu o seu pedido, mas ele colocou em prática alguns princípios. Aqui tudo indica que ele trabalhava, ele pediu, Senhor, aumenta as minhas terras. Ele trabalhava com rebanho, com agricultura. E Deus aumentou, Deus ouviu o seu pedido, mas tudo que ele recebia, se ia fazer um sacrifício para Deus, ele levava o melhor. Deus abominava quando a pessoa ia fazer um sacrifício ao Senhor, confessar os seus pecados, transferir, tinha que ser uma ovelha, tinha que ser um animal sem defeito. Se ele tinha posse, levava uma novilha. Se tinha menos, levava uma ovelha. Ou se não tinha nada, levava um casal de pombim. Estava voando por aí, pegava e levava. Matava o pombim, derramava o sangue, fazia como fazia, transferia o pecado. Agora, o que Deus abominava era quando o freguês levava uma ovelha manca, um troncho, balida nos olhos, diz a Bíblia, lá em Levítico. Deus não aceitava. Caolho, cego, estéril, e mais um monte de coisa. Não, esse aqui não vale nada mesmo, nós vamos levar para Deus. Isso aqui é a mesma coisa quando a gente pede uma oferta, o irmão está com uma nota de 100, uma de 50, de 20 e uma de 2. Sabe o que ele pega para dar de oferta? É de 2. Irmão, isso é uma vaca manca. Tem até vaca manca ágil, né? Hoje o cara lá, vizinho meu, saiu tocando uma bezerra sem uma perna. E ela tentando cercar ela correndo mais do que o cavalo. Falei, caramba, essa é veloz, vaca manca, sem uma perna. Pedaço da perna, só com o cotoquinho, correndo. Deus abominava isso. Ele não aceitava. Por quê? Porque Ele tem o melhor para nós, Ele deu o melhor, Ele ofereceu Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sem mancha, sem defeito, sem ruga, sem nada. Amém? Então, queridos, Jabes, além de orar, ele colocou alguns princípios em prática. Próxima quarta a gente fala sobre mais. Nós vamos orar hoje, eu quero, por uma direção de Deus, nós vamos ungir os pés.